Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, ele regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderia entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Amém? Então aqui olha Deus nos mostrando que tem pessoas, e muitas, que procuram entender a Bíblia, mas leem e não conseguem, né? Mas aqui a palavra de Deus nos mostra que tem muitas pessoas também que o Espírito Santo está guiando para levar a sua palavra a estes que procuram saber. Então, Deus está nos mostrando, né, isso que aconteceu naquele tempo, e nós sabemos que isso acontece no nosso tempo, em todos os tempos aconteceu. Pessoas querendo conhecer a verdade e o Espírito Santo se usando de outras pessoas para levar a verdade. Então, está respondido aqui, Deus já nos disse, que muitos não entendem, mas para entendê-lo, o que precisa? Alguém precisa explicar. O Espírito Santo, ele usa de pessoas, né? Deus, ele se usa de nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E então aquelas pessoas que vão aprender também vão se tornar instrumentos nas mãos de Deus. E é assim que o Espírito Santo vai nos guiando. Amém? Vamos à terceira pergunta? Olha só. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Lá em Isaías, lá no capítulo 28, nós vamos ter a resposta. Isaías, capítulo 28. Gente, a Bíblia é um livro vivo. O Espírito Santo, ele trabalha nos nossos corações através da palavra, que é a sua palavra, a Bíblia, né? Então aqui, qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? 28, capítulo 28 de Isaías, no verso 10. Olha o que está escrito. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Deus aqui, ele está repetindo, ele está confirmando para a gente que é assim. Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Irmãos, o Espírito Santo inspirou 40 autores a escreverem a Bíblia. 40 pessoas foram inspiradas por Deus. Deus, ele deu a sua palavra para todos. Então, por exemplo, se a gente quer saber, né, a respeito de um tema bíblico, quer saber sobre a ressurreição, né? Como é, o porquê, você vai procurar. Aí você encontra aqui num livro falando sobre ressurreição. Você não pode ficar só com esse trecho aqui do que você encontrou. Mas você vai ter que buscar mais informações a respeito desse tema, porque Deus deu um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Então, o pouquinho que esse informa e mais o pouquinho que o outro informa, você vai tendo um desenho completo, e aí você acaba tendo a resposta completa de Deus a respeito do tema que você procura. Se é sobre ressurreição, né? Aí Paulo fala um pouquinho aqui, você vai lá também em Isaías, vai lá no Velho Testamento também que tem, e você vai ter a sua resposta. Você não pode ficar preso só aqui, só num versículo, 2 versículos que você encontrou. Não, é um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Mandamento, mandamento sobre mandamento e regra sobre regra. Então você não pode ficar só aqui,
você tem que ir lá também. Amém? Então é assim, a Bíblia tem que ser estudada, ela tem que ser analisada, estudada, não é só ler, passar assim rapidamente, não, você tem que estudar e buscar do Espírito Santo a compreensão. Amém? Mas nós vamos continuar com o nosso estudo. Vamos à próxima pergunta. Pergunta 4. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? Então, a gente estudar as Escrituras, nós ganhamos alguma coisa com isso? Qual é o benefício? Vamos lá no livro de João. Você tem que pegar a sua Bíblia e tem que também procurar e acompanhar e ler, porque é assim que a gente aprende a manusear a Bíblia. Ó, João capítulo 5, vamos lá no verso 39. Qual é o benefício que a gente recebe por estudar a palavra de Deus? Olha aqui, esse aqui é o próprio Deus, Jesus Cristo, que respondeu, olha: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quem está examinando é algo muito profundo. Jesus está falando, ó, examinais as Escrituras, né? Então você está com a lente ali, você está examinando e você sabe que através da palavra de Deus que você tem conhecimento da vida eterna. E Ele está confirmando que é através da palavra de Deus que você conhece a Ele, porque é a palavra que testifica a existência de Jesus Cristo, o Messias, né, que é o nosso Salvador. Amém? Então o benefício é que nós encontramos aqui a vida eterna e conhecemos o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos para a próxima pergunta. Então a próxima pergunta é a 5. Que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? Então, quando nós examinamos, estudamos a Bíblia, nós já sabemos que conhecemos a vida eterna, conhecemos o nosso Senhor e Salvador, né, Jesus Cristo, mas também tem mais benefícios. E sabe onde está escrito? Em João, aqui nesse livro onde nós estamos, né? Vamos mais um pouquinho para frente, lá no capítulo 16, vamos no verso 13. 16, 13. Olha o que está escrito. O próprio Jesus Cristo nos afirmando, olha: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então Jesus está nos falando que seremos guiados pelo Espírito Santo. Então, quando examinamos as Escrituras, o Espírito Santo nos guia e é Ele que vai nos mostrar a verdade. Olha, Ele vos guiará em toda a verdade. Se você examinar com sinceridade a palavra de Deus, orar, ter humildade, né, para aprender, buscar realmente a salvação, conhecimento da verdade, o Espírito Santo ele vai te guiar, ele nos guia. Então, olha o que está escrito, ele não falará de si mesmo, porque o Espírito Santo é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Deus, então tudo que é falado aqui na palavra de Deus é a palavra de Deus, simplesmente. Então o Espírito Santo ele vai nos anunciar o que há de vir. Então, irmãos, é muito maravilhoso tudo isso, porque o Espírito Santo nos guia, né, a toda a verdade e nos anuncia as profecias. Ele nos conta o que aconteceu, nós conhecemos a respeito, né, do personagem central da Bíblia, que é o nosso Senhor. E o Espírito Santo nos mostra o que vai acontecer. Então nós podemos descansar
confiantes que a palavra de Deus é fiel. Amém? Agora nós vamos à próxima pergunta. A pergunta nós já respondemos, né? Na Bíblia já respondeu, porque diz assim, ó, sexta pergunta: quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Sabe onde está escrito? Que nós vamos confirmar lá em 2 Pedro, que fica mais no finalzinho da Bíblia. Aí você pode acompanhar aí, ó, 2 Pedro, vamos lá no capítulo 1, no verso 21. 1:21. Olha o que está escrito: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha só, amém, né? Aqui é o próprio Pedro, né, o apóstolo que andou com Cristo, andou com Jesus. Ele está falando que o que ele escreveu, né, e os outros escreveram, foi inspiração de Deus. Deus os mostrou para eles o que eles deviam escrever. Deus não pegou na mão deles para escrever, não. Mas Deus falava com eles e mostrava para eles a verdade. Então eles foram inspirados, eles foram movidos, né? Tiveram o seu coração, a sua vontade movidas para escrever o que estavam, né, vendo, ouvindo e entendendo da parte de Deus. Amém? Então, inspirados pelo Espírito Santo. Agora, será que só alguns deles foram inspirados? Será que apenas algumas partes da Bíblia que foram inspiradas pelo Espírito Santo? Essa é a pergunta sétima, porque fala assim, ó: quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Quanto? Será que é todo o texto bíblico ou apenas alguns trechos? Vamos ver lá em 2 Timóteo. Me acompanhem. Ó, acha só, tá bem pertinho do Pedro, ó. 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16. Vamos ver o que Deus vai nos dizer agora. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Olha o que Deus nos responde: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a escritura, não é uma parte, não são alguns trechos. Deus está nos falando que toda a escritura é divinamente inspirada e ela é proveitosa, porque ela vai nos ensinar, ela vai nos redarguir, vai nos corrigir. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está nos guiando, porque é totalmente inspirada por Deus, pelo seu Espírito. Vamos agora à oitava pergunta. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Tem uma parte na Bíblia, ela é especial, ela não foi escrita por nenhum dos autores, homens, seres humanos. Então, qual parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Ou melhor, você acredita que tem alguma parte aqui do livro, né, da Bíblia, que não foi escrita por autores humanos? Vamos ver aqui no livro de Êxodo, capítulo 31, vamos ler apenas o verso 18. 31, 18, aqui. Presta atenção, olha só. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte de Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Irmãos, você mesmo abra sua Bíblia e leia o que está escrito aqui. Êxodo capítulo 31, verso 18. Aqui se trata de Moisés, quando recebeu os mandamentos de Deus lá no Monte Sinai. Então Deus entregou para Moisés as tábuas escritas pelo dedo de Deus. Significa que os mandamentos
foram escritos pelo próprio Deus. Amém? Então, a única parte aqui da Bíblia inteira que não foi escrita por autores humanos foi a parte dos mandamentos, né? Os mandamentos de Deus, né? Foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Tá bom? Agora vamos à próxima pergunta. 9ª pergunta. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Você acha que alguém... A gente já sabe que a Bíblia ela é inspirada por Deus, escrita por homens, mas totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Você acha que algum ser humano tem autoridade para alterar qualquer coisa que esteja escrita aqui? Você acha que eu, você ou qualquer outra pessoa pode reescrever a Bíblia e mudar aqui alguma lei ou qualquer coisa que seja? Mudar alguma ideia do que a Bíblia está nos trazendo? Alguém tem essa autoridade? A própria Bíblia vai nos responder. Vamos ver em Malaquias capítulo 3. Malaquias é o profeta, o último antes do Novo Testamento. Malaquias capítulo 3, vamos ler o verso 6, que está escrito: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Primeiro, a gente já está entendendo que o Senhor não muda. Então, tudo que está escrito aqui, Deus inspirou que fosse escrito e Ele não vai mudar de ideia em nada do que foi escrito aqui. Então, não tem nada para ser alterado, né? O que Deus escreveu, o que Ele mandou que fosse escrito, foi escrito. A Bíblia foi fechada. Não tem nada mais a ser alterado. Mas a gente pode ir lá em Apocalipse também, que é o último livro da Bíblia. Vamos lá? Apocalipse capítulo 22. Vamos ver os versos 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. E quando fala este livro, não está falando só de Apocalipse. Apocalipse é o último livro, ele está fechando a Bíblia. Então, se trata da Bíblia. Então, não pode ter alteração, nem pode ser acrescentada nada e nem tirado nada. Então, irmãos, o próprio Deus aqui está nos respondendo. Então, nenhum ser humano tem autoridade para mexer na Bíblia, para alterar ou tirar alguma coisa. Nem o Papa, ninguém. Então, que tenhamos temor de Deus, que nós possamos ouvir a voz de Deus, não a voz de homens, porque nós sabemos que a igreja, né, a católica, romana, Roma, mudou, alterou, né, a lei de Deus, né? Todos conhecem. Nós temos aqui os 10 mandamentos e nós vamos estudar mais tarde, né, mais para frente, os 10 mandamentos, e nós vamos ver o que aconteceu, aonde aconteceu a alteração do livro da Sagrada Escritura. Tá bom? Então, o próprio Deus está nos respondendo que ninguém está autorizado a alterar a sua palavra, porque Deus não muda, tá bom? Então, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Então, aquelas pessoas, né, os estudantes da Bíblia e que entendem, né, como devem viver na presença de Deus, né, tudo aqui de acordo com a palavra, porque eles são praticantes, eles estudam e praticam a palavra de Deus, né, os ensinos bíblicos. Como são chamados?
Vamos ver como é que Deus considera essas pessoas? Lá em João, vamos voltar lá no livro de João, lá no capítulo 13, pode acompanhar também aí com a sua Bíblia, João 13, vamos ver o que Deus fala a respeito dos praticantes dos ensinos bíblicos. 13:17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então, depois você pode ler todo aqui o texto, né? Porque a gente está aqui isolando aqui esse verso, mas aqui Deus está nos falando, se sabeis estas coisas, aqui ó, a verdade, a sua palavra. Então, se sabeis, sois o quê? Bem-aventurados. O que significa essa palavra? Bem-aventurados. Significa que somos felizes. Significa que Deus está conosco, somos abençoados se sabemos e se praticamos. Porque não adianta só ler, saber e viver de forma errada, né? Não ser obediente à palavra de Deus, não ter o temor de Deus. Então a gente tem que praticar a palavra de Deus. E agora vamos só fazer uma recapitulação, porque essa foi a 10ª pergunta. A recapitulação, né, de tudo que nós aprendemos hoje. Aqui está um breve resumo, ó. Então nós entendemos que para Jesus a palavra de Deus é o quê? É a fonte da verdade. E muitos estudam, né? Tem muitos que pegam a Bíblia, leem, estudam, mas não entendem, né? E o que eles precisam? De alguém que possa ensiná-los, né? E nós também entendemos que para estudarmos a Bíblia, a gente tem que ler, né? Estudar, né? Buscar um pouquinho aqui, um pouquinho lá e descobrindo a respeito do tema que nós estamos, né, procurando. E é assim que nós vamos aprendendo e aprendendo muito e muito, porque nós vamos juntando, né, as respostas, e aí nós temos uma explicação ampla a respeito do que a gente procura. E assim temos respostas para todas as perguntas aqui na Bíblia. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, né? Então nós não podemos tirar e nem acrescentar nada. A Bíblia é inspirada por Deus através do Espírito Santo. Deus, ele é imutável. O que está escrito aqui não muda. A lei de Deus não muda, a sua palavra não muda e a sua promessa não muda. Nós vamos estudar e nós vamos ver o que Deus tem prometido para aqueles que praticam a verdade, a sua palavra. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Vamos agradecer a Deus. Bendito Pai que está no céu, te agradecemos pelo estudo de hoje. Pedimos que tu guarde, Senhor, que tu nos abençoe, que fique guardado no nosso coração tudo que nós estudamos e que possamos praticar em nossas vidas. Pai, fica conosco. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.